Salve, salve, juventude! Firmeza total? Estamos aqui para continuar nossa revisão para o vestibular. Então, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio iônico, né? Um pouco sobre pH, pOH também. Então, vamos lá. O que seria o equilíbrio iônico, né? Vai ser o equilíbrio proveniente de íons em uma solução, né? Então, mais especificamente ali nas substâncias inorgânicas, né? Quando você tem ácidos, bases e sais colocados na água, eles vão sofrer ionização, né? Se for os ácidos, porque só tem ligação covalente, ou dissociação proveniente da ligação iônica, que é nas bases e nos sais, né? Então, na verdade, é uma diferença de nomenclatura, mas basicamente eles vai acontecer a mesma coisa, né? Quando eles são colocados em água, eles se transformam em íons, né? A diferença é que nas bases e nos sais já existia uma ligação iônica rolando, né? E aí quando você coloca eles na água, essa ligação iônica se quebra separando o cátion do ânion. Já quando os ácidos são colocados na água, né? O íon H+ é formado pela alta eletronegatividade do oxigênio da água, né, que acaba puxando esse elétron para ela, fazendo com que o H fique com um elétron a menos, e aí, consequentemente, quem estava ligado a ele se torna um ânion também. Beleza? Só para relembrar, então, as definições aqui de ácidos e bases, né? A definição primeira de ácidos e bases é de Arrhenius, né? Então, é aquela que todo ácido libera em meio aquoso o íon H+, ou H3O+, né? Então, por exemplo, quando você pega lá o HCl, se você colocou ele em água, ele vai se transformar em H+ e Cl-, né? Lembrando que esse íon H+, ele também pode ser representado pelo H3O+, né? Então, uma outra maneira da gente escrever essa reação aqui da ionização do ácido clorídrico é a seguinte, ó. A gente colocaria lá HCl mais H2O beleza? Virando aqui H3O+, né? Então, H3O+, mais HCl. Então, para o ácido, você vai ter essas duas maneiras de escrever a reação de ionização. Ou só HCl virando H+ e Cl-, ou HCl mais água virando H3O+, mais Cl-. Beleza? Então, essa é a definição de ácido, né? Quando em contato com a água, vai formar ou H+ ou H3O+. O mais correto é o H3O+, porque é o que realmente ocorre em uma solução aquosa, né? Nas bases aí, quando você colocar ela em água, ela vai liberar o ânion OH-, né? Então, por exemplo, aqui ó, o ZnOH2, quando é colocado em água, se transforma em Zn+2 e 2OH-. Beleza? Esses daí só vão ter essa forma de representação para as bases, né? E aí, macetezinho, né? Ácido, a fórmula começa com H, né? A não ser que seja água, que dela não é um ácido, quer dizer, não de Arrhenius, pelo menos. E a base termina com OH, né? E o sal, em meio aquoso, você vai separar o cátion do ânion. Na fórmula do sal, geralmente o primeiro elemento é o cátion, o segundo é o ânion, né? Então, por exemplo, aqui no MgPO3,2, o cátion é o Mg, né? Porque ele é o primeiro elemento, e o ânion é o resto, PO3. Beleza? Então, separa o primeiro do resto. É isso que vai acontecer quando você estiver fazendo uma reação de ionização de um sal. Beleza? Muito bem. Mas aí a gente tem outras definições que englobam um pouco mais de compostos classificados aí também como ácidos e como bases, né?
pela teoria de Bronsted-Lowry, né? Teoria protônica, ou do par conjugado, ácidos são espécies químicas que doam prótons e bases são espécies químicas que recebem prótons. Esses prótons, na verdade, vão ser H+, né? Íons hidrônicos. Beleza? Por que ele é chamado de próton? Porque o hidrogênio ele é formado só por um próton e um elétron. Se ele vira H+, né, pelo menos o isótopo mais comum, né, do hidrogênio só tem um próton e um elétron. Se ele vira H+, significa que ele perdeu o único elétron que ele tinha. Então ele virou só um próton. Por isso o H+ também é chamado de próton. Beleza? Então você vai olhar. HCl está doando H+ para a água, que está virando H3O+, e o HCl está virando Cl-. Então, no sentido direto da reação, se ele doou prótons aqui, né, doou H+, ele está reagindo como um ácido. No sentido inverso da reação, o que está acontecendo? O H3O+ está doando um próton aqui, né, um H+ para o Cl-. Então, no sentido inverso, o H3O+ é ácido e o Cl- é a base. Beleza? Então, perceba que a espécie que funciona como ácido no sentido direto funciona como base no sentido inverso. A espécie que funciona como base no sentido direto funciona como ácido no sentido inverso. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. A amônia está recebendo um H+ da água, se tornando amônio, né? E a água está virando hidroxila, né? Então, no sentido direto, a amônia é base, né? No sentido inverso, o amônio é um ácido, né? Ele doa o H+ para o OH- para que ele se transforme em água e o amônio volte a ser amônia, beleza? Então você vai observar, né? Quem tiver doando H+ vai ser o ácido, quem tiver recebendo H+ vai ser a base, pela teoria de Bronsted-Lowry, beleza? A teoria de Lewis é a mais abrangente de todas. Define ácido como espécie que recebe par de elétron e base, espécie que doa par de elétrons. Beleza? Então você tem que observar se a espécie química que você está avaliando tem algum átomo, principalmente o átomo central, com elétrons não ligantes, né? Então você precisa fazer a fórmula de Lewis, né, que é aquela que detalha os elétrons nas ligações e os elétrons não ligantes, né? Para ver se o átomo aqui possui elétrons, né? Pares de elétrons disponíveis para fazer uma ligação dativa, né? Para doar. Aí ele pode se comportar como uma base, né? Se ele não tiver elétrons para doar, né? Só tiver capacidade de receber esses elétrons, aí ele vai se comportar como um cátion, né? Então, aqui, ó, a amônia doando elétrons para o H+, se transforma, se comporta como uma base, né? E o H que está recebendo esses elétrons vai se comportar como um ácido, né? Da mesma maneira que o estanho não tem elétron disponível para doar, então ele só pode receber. Vai receber aqui do cloro, né? Do cloreto. Então, o cloreto vai se comportar como um ácido, né? Perdão, o cloreto vai se comportar aqui como uma base, né, que vai doar os elétrons, e o SN vai se comportar como um ácido que vai receber. Outro macete, né, sempre que tiver cátions e ânions em uma reação e for pedido para você avaliar qual é o ácido e qual é a base de Lewis, o cátion sempre vai ser ácido de Lewis, né, que ele vai querer receber par de elétrons, já que ele está positivo, e o ânion vai ser sempre uma base de Lewis, vai querer doar elétrons, já que ele está negativo. Beleza? Então, a teoria de Arrhenius é aquela que engloba a menor quantidade de substâncias como ácidos e bases, né? A de Bronsted engloba um pouco mais, né? Todo ácido de Arrhenius é de Bronsted, mas nem todo ácido de Bronsted é de Arrhenius, né? E aí, a de Lewis é a mais abrangente de todas, né? Então, todo ácido de Arrhenius é de Bronsted e de Lewis também. Todo ácido de Bronsted não necessariamente é de Arrhenius, mas com certeza é de Lewis. E aí no Lewis é que a gente vai poder ter alguns ácidos e bases, né, que não se enquadram nem na característica do Bronsted, nem na do Arrhenius. Beleza? E aí, se é uma reação em equilíbrio químico, né, a gente vai poder calcular essa constante de ionização, né? Então, geralmente ela é chamada de Ki, né? Mas para ácidos ela pode ser chamada de Ka, né, constante de acidez, e para base ela pode ser chamada de Kb, constante de basicidade.
e ela vai ser escrita da mesma maneira que a gente viu na aula passada, né? Sempre produto sobre reagente. Como a gente está falando aqui de ionização em meio aquoso, né? Então, sempre vai ser em função da concentração, né? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, né? E lembrando de colocar só quem tiver aquoso ou gasoso nessa constante de equilíbrio, né? No caso aqui, como a gente está vendo ionização, vai ser quem tiver no estado aquoso. Beleza? Por exemplo, aqui ó, a gente tem a ionização do ácido fosfórico. Beleza? Então, ácido fosfórico, se a gente somar aqui essas três reações, a gente vai ter a seguinte equação. Tem aqui um H3PO4, não, pode ser o H2SO4 para ficar mais fácil. Inserir de novo aqui a caixa de texto. Somando essas três equações, a gente ficaria com H3PO4 aí virando e desvirando, né? Vamos ver se a gente copia aqui de outra reação. Virando e desvirando, então 3H+, e 1PO4-3. Muito bem. Então, 3H+, mais PO4-3. Muito bem. Então, essa seria a ionização total aqui do ácido fosfórico, né? Beleza? Então, se a gente fosse escrever a constante de equilíbrio dele, ela ficaria lá H+ ao cubo vezes PO4 menos 3, né? Sobre H3PO4. Essa seria a constante de ionização total dele, né? Só que essa ionização, na verdade, ela vai ocorrendo em etapas, né? Cada uma das etapas, ele perde um H+, beleza? Então, sempre que você vai fazendo uma ionização, a constante vai diminuindo, porque essa ionização vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, né? Na primeira, o H3PO4 está virando H+, e H2PO4-. Então, você está partindo de uma substância neutra, tirando o H+ positivo de dentro dela e transformando ela em um ânion, né? Na segunda, você já parte de um ânion. Então, para tirar uma espécie química positiva daqui de dentro, vai ficar mais difícil pela atração dessa carga negativa que já existe aqui. E na terceira equação, a gente tem um ânion com duas cargas negativas. Então, ele exerce uma maior atração ainda sobre o H+, tornando a ionização mais difícil ainda. Beleza? Então, à medida que vão acontecendo ionizações consecutivas, sempre a primeira vai ser aquela que é a mais fácil, e à medida que vai se passando, vai ficando cada vez mais difícil, e o valor da constante de equilíbrio vai diminuindo cada vez mais, porque a reação vai ficando cada vez mais deslocada para o reagente e não para os produtos. Beleza? Grau de ionização, então, ele vai ser o número de moléculas ionizadas ali de uma determinada substância.
por exemplo, lá, se você colocou HCN, 400 mols e só ionizaram 2. Então, HCN vai ter uma porcentagem de ionização ali de 0,5%, beleza? Assim que ela vai ser calculada, né? Principalmente através da medição da condutividade elétrica dessa espécie química, beleza? Que dá para verificar quantos íons que foram formados ali. Mas isso vai ser muito utilizado quando a gente tiver que fazer uma tabelinha aqui, para descobrir, por exemplo, a constante de acidez ou de basicidade, né? Mas antes da gente fazer essa tabelinha, já vamos falar do pKa e do pKb, que ele é o valor utilizado ali principalmente para fazer comparação de força de ácidos ou de bases, né? Que são mais fracos, né? Então a gente vai utilizar a escala logarítmica que lineariza valores mais baixos ali com potência de 10 a menos vários lá, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, né? E aí, para fazer a comparação desses valores, é melhor linearizar o gráfico, né, que ocorre através da passagem do logaritmo, beleza? Então, o processo de calcular a constante de equilíbrio é o mesmo que a gente viu, e se você quiser calcular o pKa ou o pKb, vai ter que tirar menos o log do valor da constante de equilíbrio que você vai achar para a ionização do teu ácido ou da tua base. Beleza? Vamos fazer o exemplo número 2 aqui, ó. Qual a constante de basicidade de uma solução de ZnOH2 0,2 mol por litro, 50% ionizado? Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, no slide, pegar o exercício 2. Beleza? Então a gente tem ali essa reação de ionização, acho, um outro slide aqui. Aqui, né? Então, primeira coisa para você conseguir resolver esse exercício, né, determinar a constante de basicidade do ZnOH2, é escrever a reação de ionização dele. Tá escrita aí, beleza. Agora a gente vai fazer uma tabelinha, né? O que a gente tem no início? Então, no início ele falou que a gente tinha 0,2 mol por litro de ZnOH2, né? Então, no início aqui temos 0,2 mol por litro. Vamos considerar que esse início é imediatamente antes da ionização acontecer. Então, vamos colocar 0 para o Zn mais 2 e 0 aqui também para o OH-. Beleza? Legal. Aí a gente vai ter a parte que reage e que é formada, né? Então, a parte que reage, que é formada, é justamente dada pelo grau de ionização. Ele disse que ionizou 50%. Então, 50% desse 0,2 mol por litro é que reagiu. 0,1 mol por litro, né? Aí aqui, proporção, ó, 1 ZnOH2 forma 1 Zn mais 2 e 2 OH-. Então, aqui é 1 para 1, né, nesses, então aqui é 0,1 também. E em relação ao OH- é 1 para 2, né? Então, aqui a gente vai ter a formação de 0,2 mol por litro de OH-. Beleza? E aí, no equilíbrio, né? A gente tinha 0,2 no início, reagiu 0,1, sobrou 0,1. Aqui não tínhamos nada, formou 0,1. E aqui também não tínhamos nada, formou 0,2. Beleza? Então, agora a gente consegue escrever nosso KB aqui. KB vai ser igual a produto sobre reagente, né? Então, aqui a gente vai ter concentração de Zn mais 2 elevado a 1, né? Porque ele é o coeficiente dele aqui é 1, né? Vezes
concentração de OH- ao quadrado, né? A gente vai ter concentração de OH- quadrado dá para fazer aqui, né? Concentração de OH- elevado ao quadrado, beleza. E isso dividido pela concentração de ZnOH2. Maravilha. Agora é só a gente substituir os valores, né? Já aqui. O nosso KB vai ficar igual a concentração de Zn+2, lembra que tem que ser sempre no equilíbrio, né? A gente vai usar os valores do equilíbrio, porque é uma constante de equilíbrio. Então, ficaria aqui 0,1 vezes 0,2 ao quadrado, né? Beleza? Sobre 0,1. Então, dá para a gente cortar esse 0,1 de cima com 0,1 de baixo. Sobra só 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é 0,04. Beleza? Muito bem. A unidade dele faz a análise dimensional aqui, ó. Você tinha todas as concentrações em mol por litro, né? Então você tinha, vou colocar aqui a equação de novo para a gente ver bem essa análise dimensional. Então aqui a gente tinha mol por litro, né? Mol por litro do Zn+2 vezes o mol por litro ao quadrado do OH-, né? E aqui embaixo a gente tinha mol por litro também. Beleza? Do ZnOH2. Então pode cortar esse mol por litro aqui, né? Com esse mol por litro aqui. Então a unidade é mol por litro ao quadrado. Essa vai ser a unidade aqui do nosso KB. Pode ser mol ao quadrado por litro ao quadrado, dá na mesma. Beleza? E aí, se a gente quisesse fazer o PKB dele, né? PKB do exercício 2. Seria tirar o log do nosso KB. Então, PKB seria igual a menos log do KB. Ou seja, nosso PKB seria igual a menos log de 0,04, né? Ou seja, menos log de 4 vezes 10 elevado a menos 2, né?
seria 4 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Aí a gente pode aplicar aqui uma propriedade do logaritmo, né? Isso aqui seria igual a menos, abre parênteses, né? Logaritmo aqui da multiplicação é igual à soma dos logaritmos, né? Então, log de 4 mais log de 10 a menos 2. Beleza? Aí, o exercício até fornece para a gente aqui, ó, log de 4 igual a 0,6. Isso acontece muito no vestibular. PKB é igual a menos log de 4, que é 0,6, log de 10 a menos 2, né? Qual o número que? 10 elevado a qual o número da 10 a menos 2? Então, obviamente, é menos 2, né? Então, aqui nosso PKB é igual a menos 0,6 menos 0,2 dá menos 1,4. Fazendo o jogo de sinal, nosso PKB é igual a 1,4. Beleza? Então, quando for só o valor do K ou do KB, né, como a gente viu aqui, quanto maior o K ou quanto maior o KB, mais ácido, se for o Ka, né, ou mais básico, se for o KB, vai ser a característica da solução. Quando for o PKB ou pKa, daí é ao contrário. Quanto mais baixo, mais ácido, né, se for o pKa, ou quanto mais baixo, mais básico, se for o PKB. Beleza? Aqui a gente tem a lei de diluição de Ostwald, que pode ser utilizada. Na verdade, é a tabelinha que a gente fez aqui do início, reage e forma, só que daí, no caso de ácidos ou bases fracas, né, monoácidos e monobases fracas, aí a gente vai poder calcular a constante de equilíbrio só fazendo o alfa ao quadrado vezes a concentração em mol por litro. Mas você vai conseguir fazer também sempre pelo esquema da tabelinha, sem precisar decorar essas fórmulas aqui. Beleza? Autoionização da água. Então, a água, ela tem a capacidade de se autoionizar, apesar de ela ser uma substância covalente. Reage com ela mesma, formando o íon hidrônio, H3O+, e a hidroxila. Como é uma reação reversível, ela vai ter um equilíbrio, né? Esse equilíbrio pode ser representado dessas duas maneiras, assim, né? E se tem um equilíbrio, a gente vai ter uma constante de equilíbrio, que é o Kw, né? Por que não entra a água aqui no valor do Kw? Porque ela é líquida, né? E as constantes em relação à concentração só vão suportar ali as substâncias que estejam no estado aquoso ou gasoso, né? Então, no caso aqui, a gente só tinha líquido e aquoso. Então, quem entra é só os aquosos, o H+, o H3O+, e o OH-. Beleza? E aí, a 25 graus Celsius, né? É o valor mais utilizado para a gente fazer as contas. Ele vai ter o valor, né, esse Kw de 1 vezes 10 a menos 14. Daí que vem a escala do pH ser de 0 até 14. Beleza? Então, para a gente calcular o pH, a gente vai tirar o log da concentração de H+. Da mesma maneira, né, se a gente quiser saber a concentração de H+, é só fazer 10 elevado a menos o pH, né? Já que são operações inversas, né? Já o POH vai ser dado por menos log da concentração de OH-. Então, a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos o POH, né? E aí, POH mais pH dá 14, e o produto aqui, né, do OH+, e do OH- dá 10 a menos 14, que é a nossa constante do Kw, beleza? Quanto mais H+ nós tivermos na solução, né, mais ácida ela vai ser. Quanto mais OH- tivermos na solução, mais básica ela vai ser.
Então, pH de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico e o 7 é neutro, né? Já o pOH é o contrário, né? De 0 a 7 é básico e de 7 a 14 é ácido, sendo o 7 neutro também. Beleza? Para finalizar, vamos fazer um exercício aqui então, ó, em que ele pergunta assim: qual é o pH? Vamos pegar aqui. Qual o pH de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro? Vou fazer esse número 2 aqui também. Beleza? Então, primeira coisa é fazer a ionização. NaOH é uma base de arrênios, então, colocada em água, se transforma em Na+, mais OH-. Beleza? Aí pode fazer pelo esqueminha lá de novo. Início. Então, no início ele falou que a gente tinha 0,1 mol por litro de NaOH. Então, aqui 0,1 molar, aqui 0 e aqui 0 também. Aí a parte que reagiu e formou. Ele não falou nada aqui, mas a gente tem que lembrar que o NaOH é uma base forte. Quando for uma base forte, a gente considera que vai reagir 100%. Então, aqui reage todo o NaOH, como a proporção da reação é 1 para 1 para 1, né? Então, aqui a gente vai ter a formação de 0,1 mol por litro de Na+, e também 0,1 mol por litro de OH-. Então, no equilíbrio, a gente não vai ter nada de NaOH, vai ter 0,1 de Na+, e 0,1 de OH-. Ele pediu para a gente calcular o pH, mas para calcular o pH precisa da concentração de H+, e a gente não tem. Então, a opção mais fácil é calcular o pOH, né? pOH menos log da concentração de OH-, né? E aí, a partir disso, a gente determinar o pH, né? Então, isso aqui vai ser menos log de 0,1, né? 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, pOH aqui vai dar 1. Aí a gente lembra que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o nosso pOH é 1, o pH vai ser igual a 13. Beleza? Tranquilão? Então, só um resumão aqui, ó, para ficar bem claro para todo mundo, né? Opa, não era isso que era para apagar, era para apagar o de trás. Vamos deixar na tela cheia aqui, ó. Então, constante de ionização, né? Ácido de arrênios lá sempre separa o H+ do resto, base separa o OH- do resto, né? Aí vai ficar H+ vezes o ânion do ácido sobre o H ligado ao ânion, né? A base. O cátion vezes o OH- dividido pelos dois juntos, né? Aí, grau de ionização, ó, o total inicial é 100%, o ionizado equivale ao alfa, né? Se for um ácido fraco ou uma base fraca, vai ter um Ka ou um Kb pequeno, né? E baixa ionização. Se for um ácido forte ou uma base forte, Ka ou Kb altos e alta ionização. Para calcular pH, pOH, né? Menos log de H mais por pH, menos log de OH mais por pOH. A soma do pH com pOH tem que dar 14, né? Escala do pH, se for menor do que 7 é ácido, igual a 7 neutro, maior do que 7 é básico. Para o pOH ao contrário, né? Menor do que 7 básico, igual a 7 neutro, maior do que 7 ácido. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre equilíbrio iônico. Nos vemos na próxima aula aí falando sobre solubilidade e ionização. Abraço.